Mais uma vez é um privilégio da graça estar aqui hoje, nesta noite, para falar um pouquinho. Agradeço ao pastor Cleomar pela oportunidade. A gente não é digno, de estar aqui, mas contudo, queremos estar no posto de dever onde Deus nos colocar. Queremos fazer o que seja de agrado a Ele. E nós vamos ler a Escritura. Podeis ficar de pé. Em 1 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 9 ao 12. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 12. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos por estar neste lugar, ó Deus, reunidos aqui, ó Pai, mais uma vez. Nós sabemos que a Tua graça que nos trouxe aqui esta noite, nos ajuntou, ó Pai, e mais uma vez que a Tua palavra, ó Deus, possa se fazer manifesta no nosso meio, ó Deus. Se há algum aqui que entrou enfermo, ó Pai, desde já esteja repreendido este maligno, ó Deus. O Senhor é o curador, o Senhor é o salvador, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, ó Pai. Continua nos abençoando, ó Deus, e venha mais uma vez falar aos nossos corações, ó Pai. Unja nossos ouvidos, ó Pai, e sela o que temos ouvido nos nossos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar.
continue te conservando assim. Muito bom ver o esforço de cada um, né? E falando em esforço, atrás de uma grande conquista, temos que nos esforçar bastante. E nós estamos almejando como cristãos uma grande conquista, que é aquele outro lugar, o outro lado, onde o Senhor Jesus Cristo, como lemos, preparou para nós aquilo que o olho humano ainda não viu, que o ouvido não ouviu e não desceu no coração dos homens. Mas como nós lemos, nós nunca vimos essa cidade, mas nós sabemos lá no fundo que ela está preparada. E como nós sabemos disso? Onde nós lemos? Pelo Espírito Santo de Deus. Então nós podemos ver isso pela fé. Então, meus irmãos, este culto eu queria que fosse um culto onde nós pudéssemos analisar os nossos esforços, se realmente o meu esforço, o seu esforço, o nosso esforço está agradando a Deus, se realmente o nosso esforço é para estar lá naquele lugar. Devemos fazer um filtro disso. Por outro lado, nós nunca estivemos lá, mas o irmão Brana aqui na mensagem, além da cortina do templo, nosso profeta, ele teve uma transladação do que seria aquele outro lado. Nós já sabemos muito bem. Então aqui, a partir do parágrafo 38, o irmão Brana deixou o púlpito, o irmão Neville veio e citou a experiência do irmão Brana, daquela transladação que ele teve além da cortina do templo. O irmão Brana fala que ele se deitou, colocou as mãos na cabeça e ele ficou imaginando, pensando coisas que nós, como cristãos, não, um detalhe aqui. Se você é um cristão, nascido de novo, selado com o Espírito Santo, você alguma vez já pôs a mão na cabeça e já imaginou como que será lá? Irmão Brana estava exatamente pensando como que será lá. Como que seria do outro lado? Ele estava pensando nisso. E de repente ele ouviu uma voz. De repente ele ouviu uma voz. Ele pensou, aquela voz disse para ele: você está apenas começando. Ele não entendeu aquilo. Você está apenas começando. Ele ficou achando que era a imaginação dele. Como assim eu estou apenas começando? Meus amados irmãos, o certo é que nós, se nós estamos vivos hoje, nós estamos começando todos os dias. Nós estamos começando como? Morrendo todos os dias, como Paulo diz, que eu morra para que Cristo viva em mim. Então veja, primeiro você tem que nascer de novo, para só então você conseguir, através do Espírito Santo, imaginar a grandeza que é do outro lado. Imaginar aquilo que o irmão Brana estava ali vendo. Ele estava em uma transladação. Ele disse: eu não estava em um sonho, não era uma visão, eu podia ver meu corpo ali. Mas, irmão, sem um novo nascimento, não adianta. Sem um novo nascimento você não vê nada. Na mensagem, necessário vos é nascer de novo, o irmão Brana fala aqui no parágrafo 144, ele diz: não se tem de dizer a uma ovelha, você tem de manufaturar.
É isso que nós vamos entrar nestes pequenos minutos essa noite. Aonde estão nossos esforços? Não se pode dizer a uma ovelha, você tem de manufaturar. Esse é o problema do povo pentecostal hoje. Esse é o problema de todo o cristianismo. Está tentando manufaturar algo. Não se pede a uma ovelha que manufature lã. Ela dá lã. Você dá os frutos do Espírito. Você não diz, glória a Deus, tenho de fazer um esforço tremendo, tenho de fazer isso, e tenho de ter sensação, tenho de dançar no Espírito, e o recebi. Não, se você é um cristão nascido de novo, você não precisa ficar manufaturando isso, já é natureza sua. Agora, se você é apenas um igrejeiro, um denominacional melhorado, o irmão Branco diz, seu esforço é em vão. Não importa se você vive uma vida boa, se você vem à igreja, se você vive de uma forma reta, direta, isso não vale nada. Esse esforço seu não vale nada. O irmão Branco diz isso na mensagem, o sinal, parágrafo 203. Isso não vale nada se você não nascer de novo. Às vezes nós perdemos tempo colocando nossos esforços nas coisas daqui de baixo e não paramos para ver as coisas grandes lá de cima, as coisas que o Senhor nos preparou. Aleluia. Não, apenas nasça de novo, e isso realmente ocorre por si mesmo. Você não precisa dizer, devo estudar a noite inteira, devo fazer isto, devo fazer aquilo, devo me unir a isto, e devo praticar este credo, devo fazer essas penitências. Não, apenas morra, é só isso. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. O que é morrer, irmão? Nascer de novo. Nicodemos foi interrogar o Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor falou para ele? Necessário vos é nascer de novo. É simples a coisa. Está vendo? Apenas morra. É só isso. Está vendo? Nasça de novo, e isto vem do interior. Cuida do exterior. Aleluia, Senhor Jesus. Olha, para captar isso aqui, irmão, é só sendo revelado mesmo. É através do cuidado que você tem no seu interior que você cuida do seu exterior. Agora, como você quer ter um exterior semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, se você não cuida do seu interior? Nós sabemos que o nosso interior é a nossa alma, é o espírito que nós carregamos. Se nós não carregamos o Espírito de Deus, nós estamos carregando o Espírito do mundo. Não existe dois Espíritos em um corpo. Ou o Espírito é de Deus, ou o Espírito é das coisas do mundo. Isso é fato, é a Bíblia. Aleluia. Que Espírito nós estamos carregando hoje? Queremos ter aparência mundana, ou queremos ser semelhante à imagem dele? Veja, qual é o Espírito? Então não deixemos as coisas do mundo tirar isso de você. O mundo é enganador, é como uma miragem. Você olha, parece uma coisa bonita, e você vai se aproximando, quando você chega, é um abismo. Irmão, o interior cuida do exterior. Aí você tem o interior, a semelhança dele. Quando você sair na rua aí, automaticamente todos vão ver, aquele é um verdadeiro cristão, aquela é uma verdadeira cristão, aquela é uma verdadeira profetisa. É assim que deve ser. Primeiro cuida do seu interior.
E o interior se encarrega de cuidar do exterior. Está vendo? Borrife um pouco de água e lave-o do mesmo modo que transformar um porco num cordeiro. Não se pode, mas se interiormente ele for cordeiro, então já não será mais porco. Está vendo? São comentários grosseiros, irmão Branham dizendo. São comentários grosseiros. Mas não sou instruído, simplesmente tenho de fazê-lo. Irmão Branham, quando viu aquelas mulheres ali naquele hotel, vestidas como mundanas, fazendo coisas como mundanas, ele parou e pensou: meu Deus, e lá minhas irmãs, todas bem comportadas, alinhadas, e eu pregando tão duro. Mas de repente aquela voz veio para ele e disse: eu não quero que as minhas filhas se pareçam com as do mundo. Eu não quero que os meus filhos se pareçam com o do mundo. E aqui o irmão Branham vai contando na mensagem Além da Cortina do Templo, dessa voz dizendo para ele: você está apenas começando. E nós estamos começando a todo dia. E nós temos que nos esforçar a todo dia. Esforçar no quê? Nas coisas de Deus, nas coisas eternas. Tudo que você faz hoje é passageiro, tudo que você vê é passageiro. Mas as coisas de Deus, mas a palavra de Deus, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu estava ali pensando, Deus falando para Josué: assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não vos abandonarei. Veja, e aí chegou mais lá na frente, quando Josué tinha que marchar em volta da cidade. Já pensou, irmão? E ainda Deus disse para ele 3 vezes, se você ler Josué capítulo 1, 3 vezes: esforça-te e tem de bom ânimo. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando ele ordenou que o sol parasse, Deus tinha que cumprir a sua palavra. É assim que funciona, irmão. Quando você cumpre, quando você obedece a palavra, esta mensagem, Deus é obrigado em cumprir. Então Deus teve que cumprir. Ele não prometeu estar com Josué, como esteve com Moisés, abrindo o mar vermelho? Ele cumpre da mesma forma. Veja, você está apenas começando. Prossiga na batalha, continue. E ele não entendia o que era aquela voz. De repente aquela voz perguntou de novo ao irmão Branham: você gostaria de ver logo além da cortina? Quem não gostaria de ver logo além da cortina? Irmão Branham respondeu: isso me ajudaria tanto. Isso te ajudaria tanto se você pudesse ver do outro lado da cortina, e você pudesse ver aquele irmão, aquela irmã. Se nós pudéssemos ver do outro lado da cortina, ver a irmã Zenésia lá, ver o pastor Joaquim, ver o irmão Branham e todos, isso não ajudaria nós? Não fortaleceria a nossa fé? Mas você crê no profeta? Você crê na palavra? Se ele viu, nós também pela fé nós vemos. Afinal, nós estamos crendo no quê? Nós estamos seguindo o quê? É uma mensagem real. Não é fogo pintado na parede, como diz o pastor Joaquim, não é conto de carochinha, não. É realidade. Aleluia, Senhor Jesus. Então o irmão Branham foi seguindo, e ele viu ali seu corpo fora. Então ele foi trasladado. Eles não era uma visão, era uma trasladação. Eu podia ver meu corpo lá embaixo. E ele via aqueles irmãos vindo até ele e dizendo: meu precioso irmão. Vendo aquelas irmãs jovens vindo até ele: meu precioso irmão. E ele viu todos jovens, nem o velho, nem o doente. E de repente ele olhou para ele mesmo: eu também estou jovem.
Mas como isso? Eu não entendo. De repente veio a irmã Hope e cumprimentou ele, meu precioso irmão. E saiu e cumprimentou outro, e foi aquela multidão. Então, em seguida, ele foi levado e sentaram num lugar alto. À minha volta, toda estava grandes multidões de homens e mulheres na flor da mocidade. Eles estavam clamando de alegria. Você está clamando de alegria? Oh, nosso precioso irmão, estamos tão contentes em vê-lo aqui. Oh, como eu quero, como eu almejo esse dia, poder chegar lá e ver, oh irmão, você está aqui, que alegria, que gozo. Como aquele hino, né? Como foi que você chegou aqui? Foi Jesus. Foi Jesus que me trouxe aqui. Foi a graça dele. Pensei, não estou sonhando, porque posso ver essas pessoas e posso ver meu corpo deitado lá atrás na cama. A voz me falou, você sabe que está escrito na Bíblia que os profetas foram reunidos com seu povo. Eu disse, sim, lembro-me disso nas Escrituras, mas não há tantos branas assim. O irmão Brana está imaginando que aquela voz estava se referindo à família dele, aos branas. Mas aquela voz respondeu ele, esses não são branas, esses são seus convertidos, os que você guiou ao Senhor. Quantos são convertidos, irmão Brana? Eu sou um convertido, irmão Brana, desta mensagem, desta última era. Nós um dia nos ajuntaremos, irmão. Que alegria nós ver aquela multidão. Comparado com a multidão hoje no mundo, é pouco. Mas lá nós vamos ver aquela multidão de irmãos, que às vezes nós nunca ia ter oportunidade de ver aqui, de conhecer, como nós não tivemos oportunidade de conhecer muitos. Mas nós vamos ver ele lá, e nós vamos reunir com o profeta do Senhor. O irmão Brana vai falando, a voz diz para ele, esses são seus convertidos que você guiou ao Senhor. Algumas dessas mulheres que você acha ser tão jovens e bonitas, tinham mais de 90 anos quando você as guiou ao Senhor. Não é de admirar que estejam clamando, meu precioso irmão. Então a multidão clamou em conjunto, se você não tivesse saído com o Evangelho, nós não estaríamos aqui. Se o irmão Brana não tivesse se esforçado, não tivesse saído com esta mensagem, nós não estaríamos aqui hoje. Você não estaria, eu não estaria. Agora pense o valor do esforço nas coisas de Deus. Pense o esforço que o profeta teve de trazer esta mensagem ao mundo. Pense de tudo que ele teve que perder, filho, esposa. E nós estamos dispostos a abrir mão do quê? Se você não tivesse saído com o Evangelho, nós não estaríamos aqui. Talvez irmão Brana tivesse saído, mas se outro aqui no Brasil, pastor Joaquim Gonçalves, não tivesse saído com esse Evangelho, talvez nós não estaríamos aqui também. Mas de qualquer forma, nós estamos e nós podemos dar graças a Deus por isso. Nós não fomos confundidos em nada, irmãos. Nós temos tudo que nós precisamos. Então aquela voz disse para o irmão Brana, sim, prossiga adiante. Você ainda não terminou, siga adiante, esforça. Eu disse, Deus me ajude. O irmão Brana teve que voltar para aquele corpo, porque o tempo dele ainda não tinha se dado. E ele disse, Deus, ajuda-me, nunca deixes que eu me comprometa com algo fora da palavra,
que eu me comprometa com qualquer coisa do mundo. Permita-me ficar correto na palavra, não me importa o que os outros façam, Senhor. Permita-me prosseguir até aquele belo e alegre lugar. Você está triste, você faz uma oração e diga como aquele hino: esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem. Seja o que você fizer, só não pare em deixar tudo mais de lado até receber o amor perfeito, até receber o Espírito Santo, até poder estar nessa natureza que o irmão Brana estava, poder ver do outro lado, pela fé, nós vemos além da cortina do tempo. Receba isso, irmão. Parágrafo 60, Mombrana entra de novo, fala: agora, isso vai praticamente em toda a língua debaixo dos céus, veja, para ser lido ao redor do mundo. Olha o esforço do irmão Brana. Olha essa mensagem, chegou na nossa língua, chegou na língua do índio, chegou na língua do crioulo, chegou na língua africana, chegou no espanhol, chegou em todas as línguas, irmãos, debaixo da terra. Veja o esforço. Agora, para bem, você diz: para que o irmão diria isso, irmão Brana, antes de orar pelos enfermos? Por que, irmão Brana, você está dizendo essas coisas antes do Senhor começar a orar pelos enfermos? Mas, irmão, isso é para que nós reconhecermos que toda grande conquista deve ter um esforço. Você almeja aquele lugar onde nós estamos vendo aqui, além da cortina do tempo, então nós devemos nos esforçar. Não o inimigo vir lá com uma coisinha ou outra balançando na sua frente, e você se render àquilo, e deixar se levar por aquilo. Não, seja perseverante, seja firme naquilo que você crê. É por causa disso, para que saibamos que nossos esforços não são em vão. Todo esforço que você faz para Deus não é em vão. Ou você acha que você vindo do culto, olha a chuva que está caindo lá fora, veja o esforço de você estar aqui, você acha que é em vão? Você acha que tudo que você faz, todo esforço de você se manter agarrado nessa mensagem, nessa palavra, é em vão? Oh Deus, não é em vão. O irmão Brana fala ainda em certa mensagem, ele diz: ainda assim, que se eu cresce nessa totalidade desta palavra, desta mensagem, e o Senhor me mandasse para o inferno, de lá eu estaria regozijando, dando glória a Deus, aleluia. Não existe nada melhor que isto, não existe nada melhor que isto, irmão, do que você, às vezes, você está ali no campo, você pega uma mensagem, começa a ler, e entra no Espírito que o profeta pegou, e você começa a chorar, e você começa a ver este outro lar, ver as pessoas que já se foram. Ô irmão, é grande demais. Nós temos algo grande demais. Nós temos a Bíblia revelada. Nós sabemos de Gênesis e Apocalipse. Nós sabemos o princípio e o fim de todas as coisas. A única coisa que nós não sabemos, porque o Senhor não revelou nem para os profetas, é o dia e a hora. Não é? A Bíblia não diz isso? É a única coisa que nós não sabemos, porque Ele não revelou nem para os profetas, é o dia e a hora. Mas Ele deixou pistas para nós. Ele diz: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Agora tudo está se cumprindo, nós sabemos, estamos nos apagar das lâmpadas. O que nós estamos esperando? Para entrar a
sigo o vitupério em Cristo. Não importa o que os outros acham de mim lá fora, não me interessa. Eu estou seguindo, como foi cantado, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Eu não volto atrás, ainda que me custe tudo que eu tenho. Não tem como voltar atrás, irmão. Não tem como. E se você já está nisso, está dentro disso, você vê ao tabernáculo, o irmão Brana diz, dê um passo a mais e entre na presença de Deus. Você vê, dá um passo a mais, não fica parado aí não fica só na margem não, aprofunda na coisa, seja verdadeiro. Está vendo? Devemos nos aproximar de Deus através desse canal de amor e fé. A fé nos leva ao canal, o amor é o que nos introduz. Sem este amor, sem este puro amor divino, nós não vamos estar lá. Agora, quando você tem esse puro amor divino, você tem coragem, você se esforça para ser o melhor cristão, para ser uma melhor cristã. Você não precisa manufaturar mais nada. Você não precisa se trajar em roupas de crente, por aí vai, não. Você já é uma prova viva, um testemunho. Todo mundo olha para você e vê o seu caráter, o seu comportamento, o seu meio de agir, de fazer as coisas. Não que nós estamos interessados a agradar os demais, nós não estamos interessados a agradar aos demais, mas nós estamos dispostos a cumprir a palavra de Deus, a obedecer o profeta. E o irmão Brana diz que quando você obedece o profeta, você está obedecendo a palavra, porque a palavra é o profeta. A fé nos leva ao canal e o amor é o que nos introduz. Perdoe-me. Agora, você acha que Deus iria? Agora, sua fé chega ao ponto agora. Você acha que o que você acharia agora se todo o esforço que esse tabernáculo e esses grupos de pessoas aqui têm feito para o reino de Deus? Há muitos aqui que têm controlado gastos com filhos pelo reino de Deus. Vai pensando nisso, vai meditando nisso. Há muitos aqui que têm ficado sem comprar roupa pelo reino de Deus. Há muitos que têm enfrentado tempestades e caminhado sem sapatos nos pés para chegar ao tabernáculo aqui. Isso mesmo, pelo reino de Deus. Agora, é em vão? Foi em vão? Está sendo em vão o esforço que você está fazendo? Já imaginou um artista pintar um quadro notável, lindo, a ponto de tornar-se sublime? Sublime é algo que apresenta incomparável perfeição, algo que é perfeito. Você olha assim, meu Deus, isso é perfeito. Já imaginou um artista pintar um quadro notável, lindo, a ponto de se tornar sublime e então simplesmente destruí-lo? Já imaginou isso? Haveria algo de errado com o artista. Já imaginou um compositor escrever um cântico a ponto de tornar-se sublime e então simplesmente rasgar sua nota, sua música? Haveria algo de errado com esse compositor. Está vendo? Não há nada de errado com Deus. Deus não te predestinou, não te elegeu para ser um cristão nascido de novo, para crer nessa mensagem, para depois te rasgar e te jogar fora, para não te dar a salvação no final de tudo. Não, Ele não é um Deus assim, não. Aleluia! Que Ele prometeu, Ele cumpre. Já imaginou todo o esforço que Deus fez? Seu Filho no Calvário morrendo por nós. Já pensou se Ele pegasse tudo isso e rasgasse? Ele não seria Deus.
porque Deus é imutável, Ele não volta atrás. Não há nada de errado com Deus. Se tem algo de errado, esse algo está em nós, não em Deus, não em sua palavra, não em sua mensagem, não nesse profeta. Se tem alguém que é falho, esse sou eu. Se tem alguém que é o culpado, esse sou eu. É o que Deus está procurando. É culpados, é falhos, mas contanto que reconheça que Ele é o seu Salvador. Deus não faz uma coisa assim para simplesmente destruí-la e jogá-la fora. É para o seu reino e para a sua glória. Está aqui, ó. Para que Deus te fez? É para o seu reino e para a sua glória. Você é um vaso de honra nas mãos dele. Cada um de nós desempenha um papel neste quadro e neste canto. Cada um de nós, irmão. Nós temos um papel, nós temos um propósito. Nós não nascemos sem um papel, sem um propósito, sem nada, apenas nascemos aí e vivemos. Não, nós temos um papel. Deus fez vasos de honra e vasos de desonra. Ele não tem feito o quê? Cristão, valoroso, homem, mulher, nascida de novo, batizado com o Espírito Santo. Nós temos um papel. Às vezes você pensa, eu venho à igreja, eu só sento e escuto. Mas se você elegir apenas sentar e escutar, dá glória a Deus e aleluia. O importante é que você está na maior coisa que o mundo pode ter. O importante é que você conheceu o que o mundo não conhece, o que o mundo não pode ver. Davi desejou ser um tapete na casa de Deus, onde muitos passam. Limpa os seus pés do que está sentado nas tendas com os ímpios, fazer parte do companheirismo com ímpios. Veja, vamos analisar nós mesmos. Nós estamos nas mãos de quem? Nosso espaço está sendo ordenado por quem? Os passos de um homem justo são guiados por Deus. Justo é quem tem o Espírito Santo. Assim diz o profeta de Deus. Somos parte do reino de Deus, e isto é que nós podemos desempenhar nossos papéis, contando que compreendamos onde estamos posicionados. Onde nós estamos posicionados? É na mensagem? É na palavra? Então Ele nos põe em ordem. O Espírito Santo de Deus nos coloca em ordem. Por isso, quando ouvimos algo, às vezes machuca ouvir. Às vezes o pastor vem, prega algo que aquilo corta. A palavra de Deus é assim, diz Paulo. É uma espada de dois gumes, corta para lá, corta para cá, mas tem que cortar mesmo. Às vezes tem que ferir, tem que machucar. Aquele pastor, quando ele vê aquela ovelha muito longe, distante, aquela ovelha rebelde, ele vai lá e quebra a perna dela. Aí o crítico vai lá e fala, ele é muito mal, por que ele faz isso? Meu irmão, deixa a ovelha com a perna quebrada, ela quer um colo, ela quer estar nos braços do pastor, então ela fica mansa, e ali ele pode jogar ela nos braços, no ombro, e levá-la de volta ao redil. Às vezes é difícil, viver o cristianismo não é fácil, ser um cristão nos dias de hoje não é fácil, enfrentar o que nós enfrentamos hoje não é fácil. Por isso Deus sabia que Josué ia enfrentar. Por isso ele esforça e tem de bom ânimo. Nós devemos nos esforçar. Todo esforço que você fizer aqui ainda é pouco. Nós pertencemos a este lugar e então ficamos exatamente aí neste lugar. É um lugar que conhecemos, é em amor, porque isso é
o que compõe o quadro. O quadro é composto por amor. Deus é amor. Mas o pastor Joaquim prega: Deus é amor, mas Deus também é justiça. Um dia Ele há de julgar o mundo. Agora, pelo que Ele vai julgar? Já pensou você nisso? Ele vai julgar este mundo através de uma denominação, através da Igreja Católica, através disso, através daquilo? Não. Ele julgará através da sua palavra. Aleluia. Aleluia. Agora é difícil quando você tem essas visões assim, e essas coisas, para entender o que está do outro lado. Eu queria saber, o homem incluiu esta pequena nota ali embaixo para dizer que os profetas de antigamente, que eles tinham aquelas visões e assim por diante, e como que hoje além até mesmo do que nós não podemos entender. Mas o Senhor tem permitido nos esforçar para entrar nisso e ver o que é. Ele tem permitido nós esforçar e enxergar esta mensagem, este profeta. Não pensa você, muitos estão aí tentando enxergar algo, tentando ver algo, tentando achar algo. Mas eles não podem, irmão. São cegados. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: graças te dou, Pai, por ocultar essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelar-te aos pequeninos. Os teólogos aí, outros doutores, PhD, LLD, está aí tentando achar algo, tentando encontrar algo. Enquanto nós estamos aqui, veio do céu, o livrinho desceu na mão do profeta. Nós temos tudo que nós precisamos. Estava lembrando, como chama aquele pregador americano que pregou no encontro? Gerald. Obrigado, irmão. Pastor Gerald. Ele disse que o irmão José Branham, certa vez, chegou no encontro nacional de pastores e ele disse: eu tenho aqui todas as respostas para todas as perguntas. E todo mundo ficou olhando para o irmão José Branham. Ele tirou uma fita do profeta do bolso. Ô irmão, isso aí é motivo de nós alegrar. Nós temos tudo. Nós não precisamos ir em A, em B, em C, e por aí vai, procurando algo. Nós já temos. Agora, amigos, eu não estava adormecido. Eu só entre vocês e esta igreja aqui, eu não estava tendo uma visão. Eu sei como é uma visão. Algumas aqui, só na semana passada, algumas foram até 30 vezes numa noite. Veja, 30 vezes numa noite, Lombrana tendo visões. Veja quão pesado é isso. Aí nós vamos lendo aqui mais alguns parágrafos e você vai pensando: será que eu aguentaria isso? Será que eu suportaria isso? Será que eu me esforçaria realmente para pregar isso se eu vivesse do jeito que Mombrana estava vivendo aqui? Veja, 30 vezes numa noite que ocorreram. Vocês podem imaginar o peso que Mombrana estava pregando essa mensagem aqui. Ele estava um pouco também, o Espírito Santo de Deus desabafando um pouco. Veja, vocês podem imaginar o peso que está sobre você. Ele estava dizendo: você pode imaginar o peso que está sobre mim. Em outras palavras, você pode imaginar o peso que está sobre mim, profeta desta era. Isso deixa nervoso, claro. Isso deixava o Mombrana nervoso. E se você fosse a uma reunião como essa, e só a responsabilidade, se a reunião desse certo ou não, estaria sobre você, só a responsabilidade.
ele pergunta: e se você tivesse que vir a uma reunião e você ter que trazer a palavra, e você ter aquela responsabilidade? Imagina, você tivesse de responder a cada ministro, Mombrana sentado, trazer uma mensagem, e aquilo era uma multidão de ministros atrás dele, na frente dele, homens intelectuais, homens iletrados, homens que sabiam a Bíblia de capa a capa, e ele falando: olha a responsabilidade disso. Você tivesse de responder a cada ministro, cada pergunta, todos os detalhes. E ele tinha que fazer isso como profeta. Ele tinha que responder tudo. Não ele, mas o Espírito de Deus nele. Se a reunião desse certo ou não, a responsabilidade estaria sobre você somente. Veja o que isto lhe causaria. E há alguns dos meus companheiros de trabalho só de vender livros. Só de vender livros. Vender fitas, do profeta e por aí vai. E assim por diante, que ficaram tão nervosos que tiveram de ir para casa, veja, deitarem, não vieram à igreja aquela noite. Que coisa, veja. Os outros que estavam lá apenas do lado de Mombrana, só vendendo fita, só distribuindo cartão de oração como Billy Paul e por aí vai, os caras tão nervosos. É uma responsabilidade tremenda. Imagina, irmão, é uma responsabilidade tremenda de chegar e mostrar isso no pecador. Você tem que ter uma responsabilidade nisso. Mombrana fala: maior do que você pregar um sermão é você viver um. É uma responsabilidade. Que coisa! É dificílimo. E alguns dos meus companheiros de trabalho só de vender livros e assim por diante, que ficaram tão nervosos que tiveram de ir para casa, veja, deitarem, não vieram à igreja aquela noite. Que coisa! É dificílimo. Como a minha nora, admirável mocinha cristã, Loice, só de ir à reunião, só tão por 8 semanas ou 7 semanas, constantemente assim, simplesmente teve de ficar de cama por um dia ou dois. Veja o peso que era andar do lado do profeta. Você viu? A nora dele tinha ido em várias reuniões seguidas, sem faltar. E ela depois, ela não aguentou. Aquilo é pesado demais, aquilo é difícil demais. E ela teve que ficar de cama por um dia ou dois, veja, sem nenhuma responsabilidade. Ela não tinha responsabilidade de falar nada, de pregar nada. Aqueles que estavam vendendo os folhetos, as fitas, não tinham responsabilidade de pregar nada. Estava tudo sobre as costas do profeta. Mas veja como eles se sentiram. Só de estar perto da coisa, de estar perto da palavra, você sabe que é difícil. Você sabe que Satanás ataca. Ele anda em redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mombrana fala, ele está a mais ou menos 2, 3 passos de nós. Não dá tempo de nós ficar perdendo tempo com coisinhas, não, olhando para trás, dando aquela pausa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mombrana fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Se você ama as coisas do mundo, isso mostra que o amor de Deus não está em você. Não tem como. São duas naturezas diferentes. Veja, Billy só de distribuir alguns cartões de oração e simplesmente fica esgotado. Billy Paul distribuindo cartão de oração, só ia lá e entregava e ele já ficava esgotado. Mas vejam, o peso todo repousa sobre mim. Eu tenho de depender de vocês para orarem por mim. Estão vendo? Além disso, afirma que 20 minutos de pregação sobre inspiração são comparados a 8 horas de trabalho duro para o seu corpo. Eu prego de 2 a 3 horas numa noite, algumas vezes 3 vezes no dia. Estão vendo? Olha o esforço. Ele poderia muito bem estar aproveitando a vida dele, com a família dele, fazendo o que ele gosta, quer ir para o mato, caçar, pescar. Quantas coisas nós, homens, mulheres naturais, nós não gostamos. E Deus deixou essas coisas para nós.
A natureza ele deixou tanta coisa boa para nós aqui, os filhos dele aqui na terra. Mas veja, o Nombrana tinha uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. E então, em uma visão fez nosso Senhor Jesus Cristo ficar fraco. Isso mesmo. A Bíblia diz que uma mulher tocou sua veste, o fez ficar fraco. Bem, se uma visão o deixava fraco a ele, o Filho de Deus, quer dizer de mim, um pecador salvo pela graça. Se uma visão deixava o Senhor Jesus Cristo fraco, aquela mulher com fluxo de sangue apenas tocou na orla, virtude, poder saiu dele, ele se sentiu fraco. E nós, pecadores, frágeis, se nós só parássemos e pensássemos, está além de qualquer humano, um corpo humano não pode suportar isso. O corpo do profeta não pode suportar isso. Mas era diferente. Ele tinha o Espírito Santo de Deus suportando tudo aquilo para ele. E assim somos nós. Nós não damos conta, nosso corpo não suporta. Mas o Espírito Santo de Deus entra na frente com a coluna de fogo e nós vamos abrindo o caminho para chegar daquele outro lado, irmão. Portanto, nós vamos nos esforçar. Eu estaria num asilo de loucos em algum lugar, dando cabeçadas na parede, está vendo? A fraqueza é tal que você não consegue, é a fraqueza interior, veja, isso simplesmente acaba com você, fraqueza interior. Por isso, quando nós lemos aqui na mensagem, necessário vos é nascer de novo, cuide primeiro do interior. Como está o seu espírito? Será que seu espírito está alinhado com as coisas de Deus? Será que você já entrou o véu adentro? Ou será que você está aí no meio termo? Nem lá e nem cá. Agora, mas, por que você prosseguiria então? Nombrana perguntando. Por que você prosseguiria então? Eu diria isto. Vejo o irmão e a irmã Cosa ali, Rudney e sua esposa, e a irmã lá de trás, novos convertidos. Veja, olha para o seu irmão, olha para a sua irmã. Veja, pergunta para ela, mas por que você prosseguir então? Aí você olha um para o outro, pode ver, olha, eu estou vendo a irmã, eu estou vendo o irmão, eu estou vendo o fulano, eu estou vendo o ciclano. E assim vai, e assim vai. E aí você pode ver aquela terra lá em algum lugar, e você imagina, meu irmão, minha irmã, nós estaremos juntos lá. Eu estarei junto com você lá. Veja, algum lugar que só de você chegar e pensar em sua mente e conseguir vê-la é a coisa mais gloriosa. Se você puder ver isso, se você puder ver este outro lado, nós não podemos ver naturalmente, mas pela fé, como foi dito. O profeta já foi lá, nos mostrou, foi trasladado até lá. Então, se ele viu, nós também vemos. Porque a visão do profeta é a nossa visão. Tudo que o profeta disse, eu creio, eu digo amém. Vale todo o esforço que fazemos, estão vendo? Não vale esforço? E se um bebê antes de nascer, consideramos isso, um bebezinho que viveu no ventre da mãe durante esses 9 meses, e esse bebezinho pudesse pensar, ele diria, sabe de uma coisa? Dizem-me que estou para nascer. Bem, o que eu vou fazer lá fora? Não conheço nada, exceto este lugar em que vivo aqui. Eu tiro minha força do interior. Natural. O bebê tira a força do interior da mãe. Ele só conhece ventre de mãe, só o ventre da mãe. E como vou ganhar a vida lá fora? Imagina se um bebezinho pudesse pensar. Dizem-me que há um sol que brilha. Dizem-me que o povo lá anda de um lado para o outro e não conheço nada exceto este lugar aqui. Isso é tudo que eu conheço. Exatamente aqui no ventre da minha mãe. Foi aqui onde fui gerado. Aqui está tudo que eu conheço. Está exatamente nesse ventre. E dizem-me que há um espaço de sobra lá fora. Veja, o bebezinho pensando, Nombrana trazendo, simplificando a coisa, né? Para que nós pudéssemos entender. Veja,
Bem, esse bebezinho ficaria morrendo de medo de nascer, está vendo? Ele estaria morrendo de medo porque iria a um lugar acerca do qual nada sabe, o qual é supremo, milhões de vezes supremo em relação a onde ele tem vivido. Ele não saberia de que se trata tudo isso. Ele diria: como é que eu vou fazer? Ele estaria morrendo de medo de nascer. É assim, irmão, da mesma forma, quando você não entra véu adentro, quando você não recebe isso, quando você não nasce de novo, você não pode ver o outro lado, você não pode ver as outras coisas. Então você tem medo. Como é que vai ser lá? Como é que isso e aquilo? Agora nasça de novo, receba isso para você ver. Mas nós que vivemos aqui fora, bem, nós que estivemos lá atrás, lá no mundo, lá no lamaçal de pecados, certa vez, nós não voltaríamos para lá de modo algum. Você voltaria? Eu não voltaria. Como nós ouvimos novamente, estamos seguindo a Jesus Cristo, estamos trilhando um alto caminho, que somente os santos, somente os justos caminharão por ele. Os ímpios não passará, aqueles que amam as coisas do mundo não passará nele. Não iríamos querer voltar ao ventre da mãe, está vendo? Não iríamos querer fazer isto. É exatamente assim quando estamos morrendo, amigo. Oh, Deus está vendo? Você está nascendo em um lugar, você nunca esteve lá, você não consegue entender como isso é grande. Nós nunca estivemos lá e nem conseguimos com a nossa mente. Nós temos a mente de canarinho, nós não conseguimos entender tudo. As coisas lá, é o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu. Nós não vamos entender tudo, por isso é pela fé que nós chegaremos lá. Você vai lá e lê Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, você vai lá ver, é pela fé Moisés, é pela fé Abraão, é pela fé Sara, é pela fé Raabe, é pela fé, irmão, que nós podemos ver. Você não consegue entender como isso é grande. Como vai ser lá? É a única coisa que me faz entender, ou você entender, é que aquele pequeno toque de vida, como o Espírito entra no bebê, no ventre da mãe. Veja, assim, quando o bebê está lá no ventre da mãe, ele não tem Espírito. O Espírito só para, irmão Bruno ensina, o Espírito para sobre ele, fica ao derredor. E aí quando ele nasce, aquele Espírito entra nele. Ali só é um monte de carne e osso ali. Não tem Espírito ainda. Mombrana diz isso, ensina nós isso. E assim é a mesma coisa. Como o Espírito entra no bebê, no ventre da mãe, está vendo? É a única maneira de podermos entender como é aquela grande terra além. O Espírito precisa entrar em você primeiro. Você precisa dar espaço para ele, deixar as coisas do mundo de lado. Onde não há enfermidade, nem tristeza, nem morte, nem velhice, nem nada. Oh, que coisa! Ora, uma vez que chegar lá, você nunca vai querer voltar a um lugar como este. Nós não queremos voltar a um lugar como este. Assim como um bebê não iria querer voltar ao ventre da mãe, está vendo? É tão maior do outro lado, veja lá, nós não podemos entender isto, certamente que não, nós não podemos. Ora, como aquele bebezinho está longe de qualquer pensamento, assim estamos nós longe de qualquer entendimento do que seria aquilo lá. Veja, porque estamos no ventre da terra, prontos para nascer algum dia num novo reino, num novo mundo. Você está pronto para nascer em um novo mundo? Em um novo corpo? Em um novo céu? Eu estarei pronto. Já imaginou você ser um bebê e tivesse um conhecimento de quão glorioso seria caminhar de um lado para o outro? Ver as árvores florescendo, os pássaros cantando, o sol a brilhar, em uma vida como esta, e então ter de estar confinado a um ventre? Ora, você não iria querer voltar de modo algum.
nenhum, então nosso pensamento estaria dormente, de lado, ou tentando pensar como é lá. Como Mombrão estava pensando como será lá. Quando as Escrituras diz, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais entrou no coração do homem, é o que Deus reservou para aqueles que o amam. Está vendo? Você o ama? Então Deus reservou isso para você. Por isso sabemos que é glorioso do outro lado. Algum dia a morte, o que chamamos morte, nos dará o novo nascimento e entraremos no outro mundo do outro lado. Tudo está terminado. Veja, quando sentarmos naquela mesa de quilômetros e quilômetros de distância, o profeta disse, e o Senhor Jesus Cristo vinha enxugando as nossas lágrimas, dizendo, não chores mais, não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso você vencer as coisas aqui, você se esforçar um pouquinho mais? Esforça, tem de ânimo. Então nada mais de longas noites de oração, não mais só entrar naquela jovem idade de alegria para estar lá, não por um ano apenas, ou 50 anos, ou 1 milhão de anos, mas quando estivermos lá por 100 bilhões de anos, nem ainda teremos começado. Quando nós estivermos lá, pode ter passado 1 bilhão de anos, nós nem começamos ainda. Eternidade não tem fim. Agora, vale a pena, não vale? Esforçar, deixar o nosso restinho de vida aqui, essa vida de 70 anos, por assim dizer, como diz a Bíblia, deixar essas coisas aqui, esses embaraços. Nós vamos plantando as batatas, mas nós não podemos ficar enrolando nas ramas. Isto mesmo, por isso, porque nós não deveríamos estar alegres esta noite. Que motivo te faz vir aqui e estar triste esta noite? Se nós só temos coisas boas esperando para nós. Que motivo te deixa triste hoje? Nada deixa triste o cristão. O cristão não se abala. Por que não deveríamos nós regozijar? Por que não deveríamos nós tirar vantagem de cada coisa grande que Deus nos dá? Vamos tirar vantagem disso, irmão. Vamos dar glória a Deus e aleluia. Vamos entrar nisto. Vamos continuar a nossa marcha. Mãe Isabela, você pode cantar esse hino de novo, novamente? Estou seguindo a Jesus Cristo. Para nós encerrar, aqui está a cura divina, porque Jesus foi pisado para destruir o quadro. Dizer, não está com nada? Será que Ele foi moído pelas nossas transgressões? Levou nossos pecados? Será que isso não está com nada? Ele pisou seu corpo lá, as costelas ficaram expostas, de modo que pelas suas pisaduras somos sarados. Não desfrutaremos o quadro esta manhã? Vamos abraçá-lo e aceitá-lo. Abrace Ele, aceita Ele. Viva com Ele, ande com Ele, que as suas atitudes sejam através dEle, que o seu meio de viver seja através dEle. Não entendo isto, nós pensamos, nós não entendemos isto, Senhor. Claro que não, você ainda está no ventre da terra, mas Ele fez os preparativos. Amém. Ele tem preparado coisas grandes para nós, irmãos. Então nós vamos seguir com ânimo, com coragem, esforçando a cada dia, seguindo o Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar, irmã Isabel? Fique de pé você também, cante. Indo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não.
Seguindo adiante, nós podemos ver pela fé aquele outro lado, aquele lar celestial de gozo. Lá não haverá morte, tristeza, fadiga, lá tudo é gozo, tudo é alegria. Graças a Deus por isso, regozija por isso, dê glória a Deus por isso. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você está com orgulho, você está abençoado. E agora só nos resta apertar a mão um dos outros, dizer como o irmão Brana estava lá daquele outro lado: Deus abençoe, meu precioso irmão. Deus os abençoe, minha preciosa irmã. Lembrando que Santa Ceia do Senhor na próxima terça-feira, se o Senhor assim permitir. Deus os abençoe. Está encerrado. Século XX, uma
este profeta nos avisou.